boa aulinha de formação de professores. Sou Dilson, nosso assessor pedagógico do Ivo Silveira. Boa noite, obrigado pela presença. Então, mais uma vez, agora oficialmente eu agradeço ao professor Nilson. Agradeço ao professor Nilson o convite que ele fez a nós para motivar a busca dessa discussão. Eu sou o professor Horácio, eu sou supervisor escolar no Ivo Silveira e eu sou professor de estágio na Faculdade Municipal de Palhoça. Eu sou mestre em educação pela UFSC e eu atuei durante 13 anos no curso de pedagogia da Unisul, saí da Unisul agora em dezembro de 2019 e estou já há 10 anos trabalhando na FMP. Nesse período de 10 anos, praticamente 9 anos e meio junto com a professora Vera. A professora Vera, então, é uma parceira de muito tempo, nós temos coisas que nós concordamos e, felizmente, coisas que nós discordamos, porque a gente cresce muito mais na nossa discussão da discordância, entendeu? Nós, nesse período de pandemia, nos encontramos muito mais do que em 9 anos e meio, né, Vera? Nós escrevemos um capítulo de um livro juntos, estamos mexendo no currículo do curso de pedagogia da FMP juntos, e estamos brigando bastante, crescendo bastante. Quando eu digo briga, é o lado positivo da briga, aquela discussão teórica, onde um diz uma coisa, o outro contrapõe com o outro, e a gente vai crescendo, porque a gente aprende, a gente cede, a gente ganha, a gente perde, e vai crescendo. Temos trocado muito material pedagógico, então também isso está sendo legal, esse momento da pandemia, porque estamos trabalhando muito mais, mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo acesso a uma série de eventos que até então eram fechados e muito caros e que agora estão gratuitos. Outra coisa é as comunidades de prática. A Vera me passou já 2 ou 3 grupos de WhatsApp onde a gente está participando com educadores do Brasil inteiro e alguns até de fora do Brasil, e isso é um crescimento imenso, porque a gente está trocando. Agora mesmo a gente está num grupo lá lendo um livro, olha que legal, a gente está lendo um livro em conjunto e discutindo nas quartas-feiras à noite o capítulo que a gente está lendo. E hoje eu estava vendo, pessoal, Tocantins, Rio Grande do Norte, Ceará, é uma multiplicidade de realidades que nos enriquecem muito. Por quê? Nessa nossa correria do dia a dia como professor, às vezes a gente fica muito dentro do nosso umbigo, sabe? Fica muito dentro da palhoça, porque a gente não tem tempo de ir para lugar nenhum. Agora a gente está correndo dentro de Palhoça e podendo enxergar o mundo inteiro, porque a gente está trabalhando. A Vera, ontem, nós nos encontramos, acho que foi ontem, ou antes de ontem, a Vera disse assim, eu comecei às 7h30 da manhã, eu não aguento mais esse computador. Nós estamos trabalhando muito tempo e, ao mesmo tempo, podendo trocar bastante. Então, como eu disse, eu sou Horácio, a nossa proposta aqui é uma grande roda de conversa, e agora eu passo a palavra para a Vera se apresentar e a gente depois segue o que a gente planejou de fazer uma grande conversa. Boa noite, gente, tudo bem? Sou Vera, minha primeira licenciatura foi em Educação Física, trabalhei 25 anos na Educação Física, aí me incomodei, fui para a Pedagogia, porque eu queria a parte de formação docente, tenho a Psicopedagogia Institucional, tenho mestrado em Educação, doutorado em Educação, meu mestrado foi no viés da EJA, e porque eu trabalhava no SESI, tinha 700 alunos da educação de jovens e adultos, então eu foquei nisso, e o meu doutorado foi na parte de gestão pedagógica. Sou professora das disciplinas de Didática 2, Estágio e Gestão, tanto na FMP quanto no SJ, estou participando da residência pedagógica do SJ também, coordenei a faculdade SENAC, La Prainha, por 10 anos, coordenei a educação do SESI São José, Grande Florianópolis, por 10 anos, a educação infantil principalmente. Então, a minha vida se fez dentro de sala de aula e na parte da gestão e formação docente, que são as minhas cachaças, né? Tanto a formação docente quanto a gestão. E esse tempo de pandemia, que eu digo que eu sou Jurassic Park, né? Porque eu não sou nem da geração X, nem da Y, nem da Z. Eu sou da geração geriátrica, né? Então, eu estou trabalhando, daqui a pouco eu digo, gente, e agora? Apagou tudo, o que eu faço? Meu filho me ajuda, fulano me ajuda, Horácio, socorro, preciso espelhar uma tela, como é que eu faço? E tive que reinventar, e tive que aprender para poder dar conta disso, né? Mas, como disse Horácio, a gente está estudando muito porque a gente não quer aula show, né?
A gente quer uma aula com intencionalidade pedagógica, a gente quer uma aula focada na legislação, nas ementas, no perfil de conclusão dos nossos alunos, na proposição das disciplinas, das ementas, e principalmente da legislação que está vindo aí, que nós temos que adaptar todo o curso de pedagogia para a base, né? Então, as licenciaturas todas vão ter que mudar até 2021 para atender a BNCC. Então, cada vez mais a gente tem que pensar em avaliação dos acadêmicos por competência, por habilidade, para que eles possam ir para a ponta e trabalhar isso também, né? Então, não adianta eu trabalhar avaliação por competência e habilidade com eles e eles serem avaliados de outra forma, né? Então, tá tudo virado. E esse ano que era para a gente estudar, a gente está tendo que aprender a trabalhar na forma não presencial e aprender a como promover, né, esse conhecimento na forma não presencial nos estágios também. Então, está sendo um desafio bem grande e acho que vai ser bem gostoso conversar com vocês hoje. Obrigada. Ok, então tá. Então, para a gente começar assim a nossa conversa, eu vou fazer algumas provocações e aí a gente pode combinar que se alguém quiser ir participando, pode ir participando durante a nossa conversa. E boa noite à professora Sinara, a professora de língua portuguesa do Ivo, obrigado pela presença. Então, primeira coisa assim, dia 17 de março parou tudo, né? Parou tudo, a gente mudou todo o nosso forma de dar aula e quando voltarmos, nós seremos outros professores. Nós não teremos mais como fazer a prática pedagógica que nós fazíamos anteriormente. Primeiro porque nós aprendemos muita coisa nesse período. Eu sempre faço uma analogia assim, aquele professor, que na verdade nós fomos formados professores de sala de aula, de uma hora para outra ele precisou aprender a ser youtuber, videomaker, produtor de PowerPoints, aprender Meet, aprender e-mail, aprender WhatsApp, aprender um monte de ferramenta que até então para ele eram desnecessárias. Mas a partir de 17 de março se tornaram a sala de aula. Então vejam que a gente trabalhou até agora num regime de educação remota, que é diferente de educação à distância. Nós estamos fazendo uma educação remota muito difícil para nós professores e muito difícil para os alunos, que também serão outros. Aquele aluno que dia 16 de março a gente deu tchau para ele na sala de aula, tendo a certeza que dia 17 o encontraria em sala de aula presencialmente, quando ele voltar, ele será outro aluno. Por quê? Porque este aluno agora, ele primeiro percebeu que aquele professor que ele às vezes até não gostava faz uma falta imensa. Por quê? Este professor é o tradutor daquela informação para que ele possa chegar a um conhecimento. Ele percebeu também a falta da socialização na escola, que será totalmente diferente ao final desse processo. Nós não teremos a mesma socialização na escola que nós tínhamos em 17 de março, por uma série de regras que nós teremos que adotar. Nós mesmos estamos com comportamentos diferenciados, né? Na conduta, isolamento social, uma série de coisas. Outra coisa que ele percebeu, que muito mais importante qualquer outra coisa, são prevenções básicas, coisas que até então a gente não dava importância. Lavar a mão. Um ato que deveria ser feito por todos, e que muitas vezes não era, se tornou um ato de defesa da vida. Higiene da mão se tornou defesa da vida. Então, como será essa escola após a pandemia? Sinceramente, eu vou dizer para vocês que nós não sabemos, mas a gente queria provocar vocês para pensar aqui, uma série de coisas para pensar. Nós estamos lendo muito sobre isso, está no nosso projeto de futuro bem próximo aqui, né, Vera? A organização de um livro sobre a educação básica na pandemia, exatamente como a Vera disse, nós estamos vivendo a história da educação, tá? Nós estamos fazendo a história da educação agora, daqui a 30 anos as pessoas vão estar estudando e tu vai dizer, eu vivi, eu estava lá, eu era professor nessa época, eu era aluna do curso de magistério, eu era aluna do curso de pedagogia, eu vivi esta fase, porque até então
Nunca nós tínhamos vivido na história da humanidade um momento tão estranho e assustador. Porque, por exemplo, se eu estiver no centro da Palhoça à meia-noite e alguém estranho se aproximar de mim, eu estou enxergando ele é um risco para mim, e eu vou tomar uma medida de proteção. Eu posso sair às 2 horas no centro da Palhoça e o vírus não tem cara, não tem cor, não tem corpo, ele é um problema que eu preciso lidar e que não tem personificação. Então a gente passa a ter cuidados muito maiores contra um problema que não tem corpo. É um vírus que a gente sequer enxerga, né? E aí a gente vai descobrir na aula de biologia aqueles objetos todos unicelulares e sei lá o que a gente estudou em biologia. Então a gente pensar que escola é essa, é pensar também as posturas de professor e de estudante. Para outra, minha casa. Então eu tenho uma aluna que é amiga da minha cunhada e ela disse assim, ó, a aula do Horácio é muito legal, o tempo inteiro a filha dele gritando lá atrás e fazendo coisas, ou seja, as minhas filhas viraram parte da minha aula. Não tem como deixar de ser diferente. Aí volta e meia uma quer colo, uma quer que distraia o celular, uma quer que faça isso, e nós estamos fazendo no meio desta loucura toda um processo educativo. Então agora eu passo a palavra à Vera e a gente vai começando a fazer, na verdade, provocações a vocês. Não temos certezas, nós não sabemos como será o retorno, nós não temos nenhuma informação, nós temos hipóteses que nós gostaríamos aqui de discutir com vocês. Então eu vou trazer só uma imagem aqui para a gente dar uma pensada a partir dela, né? E já tinha conversado com vocês, já trouxe na minha fala que me preocupa muito a questão das aulas shows, né? Horácio, como é que está meu áudio? Parece que está travando. Para mim está perfeito, tudo tranquilo, áudio, imagem, show. Então tá. Então, assim, me preocupa muito essa questão da aula show, né? Então, que a gente possa realmente se apropriar de metodologias, de conceitos que possam facilitar, porque não deve estar sendo fácil para vocês, né? Para nós que gostamos da tecnologia, porque eu já trabalho com o Google há muito tempo, com as ferramentas, então é uma coisa que me seduz, mas de uma hora para outra você ser usado, utilizar, ser obrigado a utilizar, é outra coisa. Está compartilhando a pirâmide, Horácio? Sim, perfeito, estamos visualizando. Então tá, então a pirâmide de aprendizagem de Glasser, né, que a gente já viu isso várias vezes, né, que traz lá que aprendemos 10% quando a gente lê, 20% quando a gente ouve, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com os outros, 80% quando fazemos, e 95% quando ensinamos aos outros, né? Então, se a gente pegar a taxonomia de Bloom e trazer para cá, a gente vai ver como é que isso pode acontecer. E o nosso desafio, eu penso que daqui para frente é como garantir a aprendizagem, como garantir, como exponenciar esse processo, certo? De sedução, de prazer, de se responsabilizar pela sua aprendizagem, se isso no presencial já estava sendo difícil. Então, como que a gente vai se apropriar disso? Que abordagens a gente vai trazer? Que metodologias a gente vai trazer para que a gente possa passar dos 50% e ir dos 70% para os 95%? Como que a gente vai fazer isso com essa retomada? Como que vocês estão se sentindo com isso? Qual é a... Eu vou interromper o compartilhamento. Qual é o nível de participação dos alunos de vocês? Como é que a equipe gestora está percebendo as discussões no grupo de professores? Então, nós precisamos, pelo menos, dessas falas de vocês para que a gente possa continuar o nosso caminho. Como está sendo a participação dos alunos de vocês nos cursos?
e para a equipe gestora, como está sendo a participação dos professores nas formações, o que eles pedem, né? Além de pedir sossego, cansaço, que o ano acabe, que a gente possa chegar aí nas férias com sanidade física, né? Com saúde física e mental. O que é mais latente? O que os alunos que se fazem presente sentem que se para continuar no ano que vem, 2021, vai continuar assim? É imprescindível que... Essa seria a minha pergunta para vocês, para que a gente possa voltar a conversar e trazer a nossa discussão. Se vocês puderem se posicionar, facilitaria bastante. Pode habilitar o microfone e participar à vontade. Nós vamos continuar 2021 desse jeito. Para mim, só é possível ser... Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Sim. Perfeito? Então, eu sou o Dilson, sou professor de Sociologia e, para quem não me conhece, e atualmente estou na gestão, junto com o professor Adriano, na gestão pedagógica. Então, assim, a minha contribuição no seguinte sentido, inclusive foi uma fala que eu escutei ontem numa formação. Em primeiro lugar, vocês lembram que antes o professor chegava, fechava a sua porta e dizia: a aula é minha. Eu estou fazendo o que eu entendo que é o correto. Hoje, eu, quanto gestor, a aula dele deixou de ser privada, ela se tornou pública, porque a tecnologia me permite monitorar o que está acontecendo. E se a gente está falando com a educação pública, a sala de aula não pode ser privada do professor, ela precisa ser pública, para saber para onde a gente está caminhando e para onde a gente tem que corrigir. E talvez essa tecnologia, ela nos dá um suporte maior. Então, essa é a minha primeira contribuição nesse sentido. Segundo momento, questões de competências socioemocionais. Eu acho que foi a coisa mais latente, que está na nova BNCC, que está dentro dessa vertente da educação integral. Eu acho que isso se tornou a máxima. O retornar precisa desenvolver essa questão da competência socioemocional. Eu preciso acolher esse aluno que ficou lá isolado, que passou a conviver maior tempo com a família. Eu preciso dar um suporte, porque assim, o psicológico, o emocional dos alunos, não só dos alunos, mas de muitos professores, esse isolamento abalou. Então, eu acho que não adianta, quando retomar, não adianta eu sair para os conteúdos, eu preciso fazer uma roda de conversa, eu preciso ouvir, tá? E eu acho que esse ouvir também é um aprendizado para todos nós. Então, eu acho que vai estar muito latente em 2021 essas questões socioemocionais. E é isso que eu vejo muito, tanto dos alunos quanto dos professores. É a ansiedade por exemplo, do aluno, que ele teve que virar protagonista sem estar desenvolvido. Então, aquele aluno que não buscava nada na internet ou que não buscava nada em algum livro, ele teve que fazer isso, né? O professor, ele precisou estar mais próximo do aluno, procurou desenvolver coisas que conseguisse agregar esse aluno junto à sua sala de aula, tá? Então, assim, são questões que eu levanto também do que a minha percepção nesse momento. Ok? Nossa, professor, que contribuição maravilhosa, gente. Muito pertinente o que você traz, muito pertinente. As questões socioemocionais que para muitos era bobeira, né? Que era coisa de coaching, que era coisa de terapia. Hoje a gente está vendo que em muitos momentos as nossas aulas viram aulas de desabafo, de DR, de abraço coletivo. Então, é muito pertinente o que você traz. Sabe o que me parece, professor? É Dilson, né?
Dilson, né? Não é Adilson, é Dilson. Correto. Isso, Dilson. Dilson. Sabe o que me parece? Sabe na educação infantil, quando a gente tem que fazer aquele primeiro mês de acolhimento da família, de adaptação das crianças? Nós vamos ter que fazer esse momento em diferentes dimensões, né? Nas dimensões legais, nas dimensões tecnológicas, nas dimensões metodológicas, na dimensão social, afetiva, comportamental, para todas as instâncias, né? Para a equipe, para os alunos, para os familiares. Eu faço estágio na educação infantil e uma diretora disse assim, eu tenho mais pais participando das reuniões por Meet do que quando era presencial. Então, eu vou continuar fazendo a maioria das minhas reuniões com os pais pelo Meet. Vou fazer convites em datas específicas e as demais vamos fazer. Por quê? Porque houve adesão. Ficou muito mais prático para os pais. Oi, desculpa. Eu tenho a adesão hoje dos professores do noturno pelo Meet. Antes eu não conseguia dialogar com o grupo do noturno. E hoje eu consigo ter um grande espaço junto ao grupo do noturno, só para contribuir com a tua fala. Perfeito. Então, assim, de tudo isso que vem, nós vamos ter que fazer aquelas peneiras, né? E ver o que nós vamos precisar trabalhar nessa retomada, se ela for remota ou não, independente precisa, porque nós estamos exaustos, nós estamos cansados com tantas informações, com tanta demanda de trabalho, de repente criar estratégias para facilitar a gestão da informação, a gestão dos processos de aprendizagem. Então, nós vamos nos reinventar em estratégias e possibilidades, mas lembrando que sempre vai ter à frente da máquina um professor ou um aluno que vai precisar deste olhar, deste acompanhamento. E quando você traz a questão de que a sala é pública, eu penso muito assim, né? Nós somos de uma geração mais antiga e quando eu exponho uma fragilidade minha para o meu grupo de professores, parece que aquilo vai contra a minha competência ou a minha habilidade de docência. E eu, quando abro uma sala no CLES, a primeira coisa que eu faço é colocar o meu coordenador na sala. E os outros professores que trabalham disciplinas que podem ser de forma interdisciplinar estão na sala. Então, o virtual, ele permite essa possibilidade de a gente pensar de forma interdisciplinar, de forma transversal e nos processos. E aí, Dilson, a gente tentar tirar essa sensação de invasão, essa sensação de policiamento, essa sensação de cercear, ou seja, não, eu estou trabalhando com os meus pares, então isso toma uma outra conotação para quem tem essa dificuldade. Para quem não tem a dificuldade, vai fazer questão que os outros entrem. Eu, como sou muito espaçosa, eu abro a sala para todo mundo, porque alguém pode olhar e dizer assim, velho, eu acho que se tu fizer isso, tu vai ter um resultado melhor. Nossa, tu fizeste isso, vou aproveitar e vou fazer também. Então, eu penso que esse olhar horizontalizado por ano, né? O primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, nós temos reunião por fase. Nós estamos conseguindo uma adesão muito maior, os acadêmicos estão conseguindo conversar com as coordenações de curso, então, pensar que esse protagonista vai ter que ser ensinado. Ele vai aprender e cabe a nós ensinar. Então, nós estamos preparados para trabalhar as abordagens que promovam o protagonismo? É a minha segunda pergunta para vocês. Nós estamos preparados... Aliado a isso, né, Vera, a gente precisa pensar que no nosso retorno, ou durante o próximo ano letivo, nós vamos ter que desenvolver algumas competências que foram deixadas para trás, que é o aprender a aprender, a autonomia, porque quando eu pego lá e eu tenho, por exemplo,
um grupo de alunos que está super mobilizado e a gente começa a perceber que são sempre os mesmos alunos mobilizados a fazer as atividades, é porque somente aquele grupo de alunos tem desenvolvido esse tipo de autonomia. Porque o processo escolar, historicamente, sempre foi um processo reativo. O aluno reagia a alguma coisa. Normalmente ele reagia a uma avaliação. Ele não era proativo. E agora a gente precisa, nesse novo modelo de sociedade da educação que a gente deve ter mundialmente falando, a gente vai precisar ter um aluno com aquelas coisas que o Edgar Morin falou dos 7 saberes para a educação do futuro, que é o aprender a aprender, a proatividade, a autonomia, e que até um tempo atrás, olha como a gente está falando aqui, estou falando de um livro do final dos anos 90, início dos anos 2000, ele foi muito criticado por ser considerado um livro neoliberal. E agora a gente percebe que o liberal é atual, é um livro da necessidade do modelo que se criou nesse momento. Então, a gente vai precisar desenvolver algumas coisas. E ali o que o Dilson falou, eu tinha anotado aqui para chamar a atenção, exatamente essa questão do socioemocional é fundamental. E eu penso também, compartilho da Vera ali, essa questão de um processo de adaptação, como as crianças pequenas da educação infantil, todos nós vamos precisar, porque a nossa rotina mudou. Eu tenho 2 crianças em casa, uma com 8, uma com 5. A vida delas está de cabeça para baixo. Elas ficam brincando no celular até mais tarde, elas acordam mais tarde, elas estão se socializando somente entre elas. Aí elas vão ter novas crianças para compartilhar, vão ter horários, vão ter rotinas. Todos nós, professores e alunos de todos os níveis, teremos rotinas, novos comportamentos, então tudo isso é bem importante de pensar. E a pergunta que a Vera falou aí sobre essa questão do desenvolvimento dessas habilidades, o que vocês pensam? Meninas, alunas, participem, fiquem à vontade, que nós estamos numa... Só para fechar a tua fala, para a gente não precisar voltar, trabalhar essas competências, né, e essas habilidades com os alunos e com os docentes é nesse primeiro momento do retorno, né? Então, vamos pensar nisso também, né? E agora, prosseguindo com o desafio, o que precisa? Como fazer esse protagonista se assumir como protagonista da sua aprendizagem? Professores, como vocês podem provocar que os alunos sejam protagonistas da sua aprendizagem? Olha, Vera e Horácio, assim, eu penso, né, como magistério, né, o curso do magistério, no qual eu oriento o estágio, tanto da educação infantil quanto nos anos iniciais, assim, percebe-se uma grande, ainda uma certo, digamos assim, um receio, uma certa dificuldade para o retorno. Por quê? O professor ainda ele tem uma forma de ensinar a mecânica, que, quando voltarmos à aula presencial, tem alguns, não estou dizendo, generalizando todos, claro, mas uma grande parte fala o quê? Volta para a sala, o aluno vem, tira o seu material e copia o conteúdo. E não é assim, nós vamos voltar de uma outra forma, uma forma que nós temos que voltar, uma forma diferenciada, uma forma acolhedora, né? Então, assim, o aluno que vai voltar, vai retornar, tanto o aluno quanto o profissional, ele vai trazer algumas percas, digamos assim. Esse aluno, tanto a educação infantil, a criança, quanto o aluno ali dos anos iniciais, enfim, e nós, profissionais de educação, como é que vamos dizer assim? Que ele vai vir com algumas, digamos assim, percas. Percas o quê? Esse aluno, no caminho até o dia em março, de 17 de março, ele tinha, digamos assim, tinha um avô, tinha uma avó, tinha um tio, tinha a família dele completa. E muitas vezes esse aluno volta com falhas. Ou faleceu o tio, ou faleceu a tia, a avó, o avô, enfim, algum familiar se perdeu por causa da pandemia, né, dessa doença, esse vírus invisível, né, que veio, caiu, ele tomou conta da sociedade, tomou conta da rotina, e agora ele volta para a sala de aula, digamos assim, perdido, né, com medo, tanto ele quanto as famílias também estão com medo, né, os pais responsáveis, enfim. Então, nós temos que trabalhar isso, os professores têm que trabalhar essa perda, né? O que ele perdeu e como eu introduzir esse aluno de novo, acolher esse aluno no seio da classe.
complementando ali, a professora Sinara fez uma participação no chat. Acredito que outro desafio foi o trabalho com a diversidade, com a inclusão. A professora Aline está aqui presente conosco, é professora de Educação Especial. Acredito que só ela da Educação Especial está aqui conosco hoje. E aí o que acontece? Assim, na nossa vivência da Ivo Silveira com os alunos especiais no integral, é uma vivência muito próxima. O professor da Educação Especial, ele está sempre ali com o seu aluno, sempre envolvido com aquela atividade pedagógica e atividade do educar e cuidar daqueles alunos especiais, e esse aluno voltou para casa. Então, o processo de socialização do aluno, que teve um ganho muito grande, quando ele retornar para a sala de aula, ele vai ter perdido essa socialização, ele vai ter retrocedido cognitivamente, afetivamente, emocionalmente. Nós tivemos um aluno no Ivo Silveira que, quando eu entrei na escola como efetivo, ele não conversava comigo e ele tinha ações bem rudes em relação à minha pessoa, porque eu era um estranho. E ele, na época das goiabas, ele ia no horto e pegava goiaba. No terceiro ano, o meu maior prêmio do terceiro ano no Ivo Silveira foi quando o Leandro, goiaba para ti. Então, aquele aluno que nem me olhava e nem tinha uma ação carinhosa, me deu uma goiaba. Coisa que para ele... Então, isso é um ganho de socialização, um ganho de convivência que esse aluno teve no processo educacional imenso, não é? E agora, esses alunos especiais, com esse momento de afastamento, eles também têm esse momento de regressão da socialização e da cognição. Realmente, eles têm esse problema, tá? Eles estão sentindo muito, eles estão muito estressados. Tem uma aluna, a Amanda, que ela estava com bastante dificuldade, ela que vinha no primeiro semestre fazendo as coisas sozinha, ela tinha autonomia, e agora ela não está tendo essa autonomia, ela está pedindo muita ajuda. A Fran, que é uma aluna que precisa de muita atenção, de carinho, de afetividade, ela está sentindo essa falta, tá? Eu converso muito com ela, tem dia ao vivo, mas ela, ao vivo que eu digo pelo WhatsApp, né? Mas ela precisa daquele carinho, daquele afeto que eles não estão tendo. E realmente eu estou sentindo que agora, nesse segundo semestre, está sendo bem cansativo e eles estão bem assim, tu tem que estar motivando 24 horas, porque eles estão muito desmotivados, cansados, eles querem voltar para a escola, eles querem ver aquela convivência social que eles tinham, sabe? E isso eles não estão tendo, e isso está refletindo na aprendizagem deles. O Horácio sempre fala da escola de paz, né, Horácio? Eu acho que para esse grupo aí, principalmente, se faz necessário esse olhar, porque a professora ou o professor, enquanto mediador do processo, ele tem um conhecimento, ele tem uma intencionalidade, ele tem um caminhar que ele promove, que ele propicia, que ele oportuniza essas questões. E na casa, com os familiares, talvez isso esteja sendo revertido, né? Esteja sendo feito no caminho contrário. E o professor, quem foi que trouxe aqui no chat, trouxe a questão o Jorge José, né? Trouxe o quanto a gente vai precisar ouvir e trabalhar e proporcionar autonomia nesse percurso, né? Então, professor, eu penso que o nosso maior desafio, enquanto professores da educação básica, enquanto professores do magistério, é como que estratégias que nós vamos utilizar, né? Para que a gente não caia no reducionismo do ouvir, mas para que a gente provoque, que a gente promova, né? Que ele realmente seja o protagonista. Né? Então, como que eu vou fazer com que esse aluno, com que essa aluna, que não está mais vendo sentido nas coisas, que está cumprindo tarefa,
Como é que volte a acreditar que essa aprendizagem é necessária, que ele pode fazer diferente, que ele pode trazer, como diz Horácio, se eu saio na rua, eu digo que a sensação que eu tenho é como aquele filme do Hitchcock, sabe, que está no banheiro e que vai chegando um assassino com a faca e vai tum, 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 tum. Cada vez que eu vou no supermercado, que eu volto, quando eu chego em casa, que eu entro no banho, eu digo, meu Deus, será que eu peguei? Será que eu não peguei? Será que está em mim? Será que não está em mim? Então, pensem bem como vai ser esse movimento. Se voltar, vamos nos ver. E se a gente continuar, aqui, ó, só eu e o Horácio estamos com as câmeras abertas. Imaginem mais um semestre assim. Imaginem mais um semestre vindo 15%, 30%, 40% para a escola e o restante não vir. Como que nós vamos trabalhar esse protagonismo? Como que nós vamos trabalhar esse ouvir, esse dar voz, para que ele não desacredite no processo, para que os professores não se desestimulem, para que os professores não desistam dessa educação para a qual eu não fui formado, para a qual eu não me preparei e para a qual eu não tenho, sabe, empatia, porque eu não me adapto à tecnologia. Então, essa é a minha provocação para vocês. Nós temos que torná-los protagonistas, nós temos que dar vez e voz, mas será que não vai ser o momento de, segundo o professor, estar planejando com o professor? Será que não é o momento do segundo professor estar na sala junto com o professor, no virtual? Como é que a gente vai promover isso? Como é que os alunos do magistério, as alunas do magistério, vão se imaginar fazendo estágio na educação infantil, fazendo planejamento, preparando planejamento, sem a relação criança, sem a relação professor, sem a relação instituição? Nós não podemos mais esperar, nós temos que pensar, nós temos que promover. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai sair dessa nossa zona de conforto? Eu me desgasto muito mais dando uma aula no Meet do que se eu tivesse 4 horas. Eu me desgasto muito mais dando 2 horas no Meet do que 4 horas numa sala de aula. Me consome mais. Então, como que nós vamos fazer isso? Não, eu digo que nós temos que ir muito mais além do que pensarmos propriamente no quadrado chamado sala de aula. Né? Nós temos que tirar as paredes das salas de aula, assim como a pandemia fez nós tirarmos as paredes que isolavam o trajeto residência-escola. Nós entramos nas casas dos alunos, ainda que virtualmente, nós fizemos com que eles se despissem para que possamos conhecer de fato quem são os membros da família. E isso traz à tona uma discussão muito envolvente, porque vamos mexer com o psicológico, já estamos mexendo com o psicológico das crianças e dos estudantes, sendo ele qual faixa etária esteja. Então, isso faz com que o próprio estudante defina o que é escola, o que será a escola, como eu estarei, de fato, um elemento incluído nesse processo novo de aprendizado. E aí nós temos não só de trabalhar apenas o psicológico, como o social, né? Emergir esse aluno, esse estudante, esse pesquisador, sendo que idade estiver à nossa frente da nossa conduta, numa profunda discussão e reflexão para que ele possa, assim, refletir e dizer assim, eu estou, de fato, incluído num processo de construção de um novo mundo. Não é de um novo país, é de um novo mundo, porque isso afetou todo o planeta. Não apenas a região onde ele mora, não apenas a família dele, e sim a família dos amigos dos amigos, e assim sucessivamente, toda uma cadeia humana pela frente. Sim.
E aí se restringir de ir a um parque de diversões, de ir a um cinema, de ir à praça onde ele gostava de brincar com os outros colegas, né? E nós, professores, que aluno, professor, só tinha essa relação dentro de um quadrado chamado sala de aula, né? E agora nós estamos abertos ao mundo, né? Haja vista aqui, olha, nós, pelo menos eu não conhecia, além do Nilson, não conhecia nenhum de vocês. E no momento em que se abre janelas para que a visão seja, ainda que parcial, porém vocês estão dentro da minha casa e eu estou dentro do espaço, se é domicílio ou não, mas eu estou no espaço onde vocês residem, né? Compartilham ideias e a gente troca essas informações visuais. E isso aconteceu e vem acontecendo com o nosso aluno. Sim. Porque das câmeras fechadas, há uma incógnita, uma discussão sobre isso, né? Porque dos áudios ainda fechados, porque faz a interferência. Que sala de aula chata é essa, vamos dizer assim, de que eu não posso interromper o outro na fala porque vai dar interferência de microfonia, né? Essas situações todas são novas. Olha a sala de aula, a própria tela do computador e a própria tela do smartphone são de formatos onde tem vértices nas 4 pontas, as arestas são fechadas, e, no meu entender, já não propriamente provocado pela pandemia, porém bem anteriormente, isso já não deveria acontecer há muito tempo na nossa educação brasileira, assim como já acontece há bastante tempo em outras educações outras formas pedagógicas e no sistema educacional em outros países, de que sala de aula é o professor e os alunos, é o movimento, sala de aula não é o físico, sala de aula não é o espaço onde se determina que ali tem que acontecer a construção do saber. Sala de aula é todo o ambiente. Eu estou na minha cozinha e aqui a gente troca informações, isso é uma sala de aula. Eu poderia estar no jardim e a gente trocar as informações. Essa nova roupagem, né, do que é um espaço de aprendizado é que nós temos que reconstruir com o nosso aluno. O estudante ele tem que se sentir bem e produtivo, sendo constantemente provocado para a produção do saber em todos os ambientes. Né? Na hora do banho, de repente, ele está escutando uma música que faz ele refletir algo na vida dele que vai ter como aprendizado, né? Na hora de brincar com o cachorrinho dele, o que aquele momento traz para ele de felicidade? E aí você trabalha todo um sistema de afeto com essa criança, né? E isso há de se discutir, sim, em todos os momentos que a gente pode estar vivenciando com o nosso estudante. Isso, de fato, o Estado ele passou a ter uma programação então, de escala, né? Vamos atender, abrir para que possa as aulas se reiniciarem presencialmente com os terceiros anos do ensino médio. Depois, se der certo, vamos abrir para o segundo, se der certo, e assim sucessivamente, numa escala descendente, né? E isso faz com que a gente entenda que este ano, e nem princípio do próximo ano, as crianças terão essas aulas presenciais, porque ainda não se tem nenhuma segurança para que o isolamento seja rompido, né? Então, gente, tem muito estudo, tem muita reflexão para frente. Eu espero que não fiquemos somente neste bate-papo, né? Que a discussão seja infinita até que se estabeleça algo grandioso para que a gente possa voltar e discutir isso novamente, né? E é isso, sabe? A gente também não pode colocar como escala o ser humano. Será que o regresso às aulas é mais importante para o ensino médio do adulto ou do adolescente para uma fase de transição para adulto do que o das crianças? A nossa educação básica ela já é falha há décadas. A nossa base está doente, né? Doente com falta de informações.
E qual a medicação que a gente passa para isso? Somos nós, formadores de opiniões, de novas ideias, somos nós a medicação para isso. São vocês que estão se formando no magistério, no curso de pedagogia, que vai emergir através das nossas reflexões, através desses debates, é que vai trazer novos caminhos para a descoberta dessa criança, desse aluno. Né? Então, assim, eu sempre falei, por que essa escala? Por que o terceiro ano e não o ensino fundamental? Porque tem contato com os idosos em casa? O terceiro ano, a faixa de 16, 17, 18 anos, também não tem? Né? Não terá que ter esses cuidados? Mas eles compreendem melhor do que a própria criança. Sim, mas os cuidados eles vão também se equiparar de acordo com as faixas etárias. Na educação infantil, quando o cuidar vem primeiro do que o educar, é simplesmente que o fato do ensinar a higiene pessoal e com o ambiente do que o educar propriamente dito. Né? E você está educando nesse momento que você ensina a higienização da criança. Vamos lavar as mãos, vamos preparar o ambiente para a refeição, vamos arrumar os brinquedos, que é momento de uma outra atividade, vamos varrer a sala, ou vamos chamar lá a nossa amiga que vai fazer a limpeza da sala. Então, são momentos de aprendizado. Por que essa diferença? Será que a criança suja, vamos dizer assim, eu vou usar até esse termo, suja mais do que o adolescente? Vivencialmente, como nós temos esse tempo de experiência dentro da educação, a gente acredita que não. Né? Acredito que não. Porém, assim, são coisas que não dá para entender. Só para finalizar, levando em consideração que isso não é pensado pelos órgãos oficiais. Não é pensado. Isso não traz à tona essa discussão que a gente está tendo aqui, para que se reformule e, de fato, aconteça o que aconteceu com a necessidade do documento BNCC. Né? A reformulação do curso do magistério, né, que é um curso que ainda não é técnico, porém é profissionalizante. Né? E isso faz com que, então, o curso fique onde? Em que patamar de prioridade está contido o curso do magistério no estado de Santa Catarina, para que ele possa, de fato, exercer uma função, né, primordial dentro do Ministério do Trabalho. Já está acontecendo e sem que haja uma ética respeitosa com o grupo dos professores dentro do Estado, está acontecendo a reunião de pessoas convidadas, talvez ninguém do Vanderlei Júnior foi convidado, feita pela sede para a nova reformulação do curso magistério, que obrigatoriamente vai acontecer a partir de 2021. Né? E aí vejo que os outros professores de outros colégios, das outras escolas, também não foram convidados. Quem é que está discutindo? É o pedagogo de gabinete? Né? O pedagogo de gabinete ele é essencialmente teórico. O pedagogo da prática e da teoria, ele consegue enxergar o link do que a teoria vê na prática e o que a prática transforma na teoria. Né? E isso é uma discussão brilhante. E, lamentavelmente, jogaram fora essa oportunidade, que está com um grupo seleto, fechado, e nós, professores do magistério, teremos que idealizar novas propostas a partir da base que eles determinaram. Né? Novamente, eles vão dizer o que deve ser trabalhado, o que deve ser proposto. Então, assim, quando a gente vê que o próprio governo do Estado fechou os estágios nas escolas do Estado, né? Então, o DESC não pode fazer estágio, o federal não faz estágio, FURB não faz estágio, não estão conseguindo fazer estágio, e aí o Conselho de Educação não sabia que a Secretaria de Educação
tinha fechado, proibido o estágio nas escolas. Então, assim, é uma falta, né? É um gap que existe nessas relações e que, quando você traz essa questão desse olhar que se faz necessário, ele tem que acontecer necessariamente nesta base que nós estamos aqui hoje. Porque somente vocês, somente a gente, buscando essas discussões, a gente vai promover esse protagonismo do professor, esse protagonismo do aluno, porque eles vão dar como tem que acontecer, mas eles não sabem operacionalizar. Eles não têm essa percepção. Então, quando você diz assim, eu vou voltar, mas eu vou voltar com um aluno diferente, com um professor diferente. Então, e o meu saber ser, e o meu saber conviver, como é que isso vai acontecer? E o meu saber fazer? Eu vou trabalhar com metodologias ativas, eu vou trabalhar com sala de aula invertida, eu vou trabalhar com a metodologia baseada em projetos, uma metodologia baseada em problemas. Qual vai ser o nosso caminho para acolher esse aluno e ele sentir prazer em ficar nessa sala de aula virtual? Porque a sala, como você disse, ela rompeu o espaço físico, ela rompeu o tempo. Ele, quando ia para a escola, ele tinha uma sala e uma carteira que ele sentava, que era o espaço dele para estudar. Ele tem isso em casa? Ou ele tem que cuidar do cachorro, ele tem que cuidar do avô, tem que cuidar do irmão mais velho. O professor, a professora, quando está em casa, é trifásico, trabalha de manhã, de tarde, de noite, como diz Horácio, a filha passa, o filho passa, o marido não consegue entender por que a professora está em casa em reunião, se ela tem que estar botando a janta para ele, né? A mulher não consegue entender a esposa, por que ele conversa tanto com as professoras e não conversa com ela. Então, as coisas, elas começam a tomar uma proporção que o nosso espaço se perdeu, e onde eu estou, eu não estou sendo acolhido, eu não estou sendo reconhecido, eu não estou sendo compreendido. E aí, como pensar ainda em abordagens que provoquem esse aluno? E o aluno chegar e dizer assim, eu não aguento mais o professor fazer um LUM, aí fica o rostinho dele lá, e ele dá-lhe PowerPoint, dá-lhe PowerPoint, dá-lhe PowerPoint. Ou então vai para o YouTube, dá uma aula magnífica e eu não consigo interagir. Então, a minha preocupação hoje é que tem tanta possibilidade tecnológica e a gente, de novo, mete os pés pelas mãos. Por não fazer essa caminhada que você trouxe, por não fazer a caminhada que a Aline trouxe, que o André trouxe, que o Nilson trouxe, sabe? Que o Adilson trouxe. Então, esse olhar que nós temos, ele precisa se expandir nessas conversas. Ele precisa ser promovido. Porque nós vamos criar formas, ferramentas e metodologias para nos fortalecermos e para promover uma praxis que realmente esse aluno que está lá, que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu um amigo, que não tem uma rotina dentro de casa, que já tinha dificuldade de interagir e chega dentro de casa, ninguém respeita, porque as prioridades são outras, nunca são as dos jovens, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Como nós vamos preparar? Como que nós vamos preparar ele para saber assim, ó, esse espaço é teu, pode vir. Vem, te expõe. Semestre passado eu fui aplicar uma prova, daqui a pouco eu pedi, tá, abre a janela, então, a tua vez de apresentar com a tua equipe. Aí ela começou a chorar, daqui a pouco a outra começou a chorar. 3 alunas com assédio moral, gente. Uma com medida restritiva. E nós paramos a aula e ela estava tendo uma crise de pânico, estava sozinha em casa. Enquanto a mãe dela não chegou, a gente ficou conversando para poder... Então, assim, como é que nós vamos... Que forças nós, professores, temos para conduzir isso? Que conhecimentos nós temos para conduzir isso? Quem vai nos escutar depois? Quem vai abrir uma sala e dizer, agora vocês podem vir desabafar tudo que vocês querem? Em que momento a escola vai promover isso para o professor poder chegar e dizer assim, gente, cada um pega a sua caneca de café, vamos conversar agora. A sala dos professores está aberta. Vocês entendem? É isso que a gente precisa pensar.
como que nós vamos promover isso para que a gente possa realmente, ou num espaço virtual, num tempo virtual, ou dentro de sala de aula, não permitir que essas mazelas dessa pandemia, né, comprometam mais, afundem mais, desqualifiquem mais, né, coloquem em xeque o nosso trabalho. Eu digo que não existe benefícios, né, mas uma coisa, sim, que veio para fortalecer é que o homeschool não vai acontecer nunca mais. Que aqueles pais que acreditavam que podiam dar aula para os seus filhos em casa, agora eles têm certeza que eles querem os filhos na escola, né? Então, seria esse viés, né, de a gente pensar como fazer essa caminhada, mas sem soltar a mão um do outro. Sem soltar a mão do outro. Isso, por toda a comunidade escolar, e com um PPP atualizado, pelo amor de Deus. Não retomem sem atualizar o PPP, para vocês terem os seus direitos e deveres garantidos junto com o seu regimento. É fundamental que se pense no PPP e no regimento para essa retomada. Horácio, colegas, professor. Ok, perfeito. Então, só para a gente fechar aqui, já que foi uma proposta que surgiu dos professores de estágio do magistério, a gente lembrar que talvez pelos próximos 2 anos, principalmente na educação infantil, nos anos iniciais, nós não tenhamos condição de entrar em sala com estagiário. Não há uma hipótese sanitária saudável que permita que um adulto, mais um adulto, não é mais um, que o grupo de estágio é um trio, uma dupla, um trio, ou seja, mais o professor de estágio, ou seja, que esse grupo de adultos vai entrar num espaço que tende a ser muito mais controlado agora no futuro por questões sanitárias. Então, a gente tem que pensar também como será esse novo estágio. Eu e a Vera temos a vantagem, nós vamos ter socialização de estágios da FMP, eu vou divulgar para o pessoal, bem legal, obrigado, Vera, vou divulgar. Eu sou professor de estágio de EJA durante a pandemia toda, a Vera trabalha com estágio também, foi anos iniciais e agora a educação infantil, é isso? Os dois. Os dois, né? Então, a gente tem uma vivência de fazer um estágio onde as minhas alunas estão atuando como docentes no momento da pandemia. Nós estamos organizando planos de aula, observação, Está travando, Horácio. Horácio, está travando. Voltou. Alô. Agora voltou, pode retomar. Para meninos e meninas que estão comigo lá no estágio, é um momento ímpar, porque ele está podendo atuar como docente, e que é o que o governo do estado impediu que acontecesse no curso de magistério, né? Essas meninas e meninos do magistério poderiam estar tendo um momento ímpar na sua vida profissional, porque nós aprendemos fazendo, eles iriam aprender a fazer. Entende a lógica diferente? Eu tenho um grupo de alunos que vai sair, que já vai ter condição de atuar num momento diferenciado, porque eles experimentaram uma ação docente totalmente atípica. Então, eles aprenderam a fazer. Nós estamos dizendo, né? Semestre passado foi uma luta, esse semestre foi bem mais fácil. Então, é isso que a gente gostaria mesmo de divulgar, de compartilhar com vocês, é que nós estamos aí dispostos, acho que, na verdade, a gente tem que pensar em comunidades de prática, tem que incentivar essa troca docente. Eu tive uma experiência nesse semestre que fui convidado por uma professora, a professora Andréa, para fazer uma aula compartilhada. Meu Deus, foi uma aula maravilhosa. Eu e ela demos aula juntos no Meet, para um grupo de alunos. E como foi legal tu poder estar junto naquele espaço que até então era sagrado do professor e tu aprender e ensinar em conjunto.
foi muito legal. Assim, a gente depois disse assim, nossa, que maravilhoso, foi 1h30, 2 horas de conversa que motivou uma discussão muito grande em sala de aula. Porque a Eu estou diversidade, fazendo, Horácio, não... eu sou professora da disciplina de didática e tem a professora de alfabetização e letramento que está na mesma fase que eu. Então, a nossa terceira avaliação vai ser um planejamento de letramento. Eu vou avaliar toda a parte de estrutura do planejamento e ela vai avaliar se a metodologia que eles utilizaram atendeu. Então, assim, em tempo real, eu aplico a prova, saio, ele tem até as 10 para postar, e nós duas avaliamos sobre diferentes aspectos, mas de forma interdisciplinar, conceituando. Então, coisa que era impossível acontecer, que talvez isso ajude vocês, porque ela consegue trazer mais essa aplicabilidade conceitual, né? E me coloco à disposição para os professores de estágio, junto com o professor Horácio, para se quiserem fazer uma troca de experiência e entender como é que funciona, e convidá-los a participarem, porque, gente, foi algo assim que é inexplicável. O que os alunos trazem, do que passaram, do que sofreram, do que sentiram e do que eles construíram conceitualmente e de DNA de educação infantil, de identidade de professor, a gente diz, não, isso nunca foi pensado. Nem Osteto, nem Libânio, nem Madalena Freire, ninguém pensou nisso, ninguém pensou nisso. Ninguém pensou, só nós, vocês e quem está vivenciando isso, que tem agora essa possibilidade de pensar efetivamente todas essas etapas do acolhimento, da sala. Nós vamos fazer, a minha turma vai fazer uma noite do pijama. Vocês acreditam nisso? Os universitários vão fazer uma noite do pijama para encerrar o ano? Olha só. Então, os professores da residência vão fazer um show de talentos. Então, é o congressar, né? É o compartilhar, é o estar junto e separado. Então, penso que são questões que talvez a gente precisa amadurecer para poder pensar no ano que vem, porque a gente tem mais propriedade para isso. Esse período são os ensaios entre acertos e erros que nós temos obrigatoriamente que passar. E aí, quando eu digo nós, é o corpo docente e o corpo discente. Não adianta que... A comunidade, né? A comunidade escolar toda tem que passar por isso. É importantíssimo que isso aconteça para que a gente possa vivenciar e sentir, de fato, na pele, né? No DNA mesmo, ainda que flua várias ideias, mas nós temos que gravar isso de forma bem contundente para que não deixemos que o novo somente aconteça agora e depois voltemos para o nosso formato anterior. Perfeito, professor, perfeito. Voltar ao formato anterior. Não dá mais. Nós temos um novo capítulo na história. E é daí para frente. A história serviu para marcar o nosso estabelecimento enquanto cidadão e sujeito. Agora, o pensar para as novas ideologias, as novas propostas, as sugestões. Eu digo para os meus alunos assim, até um termo em inglês que utiliza muito na administração, que é o brainstorm. Eu uso muito. Ou, segundo Chico Bento, professor, ou segundo Chico Bento, a chuva de parpite. Parpite, exatamente. Chico Bento fala assim, chuva de parpite. Ali os consensos vão acontecendo, né? E vai construindo esse gigantesco quebra-cabeças que, com certeza, eu não tenho dúvida que a qualidade do nosso estudante vai se transformar, sim, substancialmente. Sim. Porque nós estamos nos transformando e nós estamos construindo junto com os nossos alunos, que serão futuros colegas de trabalho e discussão, para que isso aconteça. Paulo Freire está ali, né? Aprendente, né? Paulo Freire disse.
Paulo Freire traz isso. Eu não posso dar o que eu não tenho. Exatamente. E o importante não é ler o mundo. Palavras dele também, né? Que seja por diferentes linguagens, né? Então, vamos nos apropriar. Exatamente. Muito bom, gente. Assim, espero que a gente tenha contribuído. Passou rápido, né, Horácio? Sim, correu, né? Correu. Uma horinha voou. Poucos falaram, mas a gente espera que da próxima vez a gente consiga trazer isso mais... Muito obrigado. Gostaria também de deixar aqui bem claro aos professores e alunos que a Faculdade Municipal de Palhoça está sempre de portas abertas, esperando as alunas do magistério para o curso de pedagogia, temos várias lá, é uma faculdade pública, municipal e gratuita. Aos professores também, nós temos, então, como nossa socialização de estágio, nós temos uma série de eventos e a gente vai ter o maior prazer em recebê-los. Então, agora a gente tem um processo bem difícil que a gente está repensando, reorganizando, que é... Horácio? Oi, alô. Horácio está reorganizando o quê? A curricularização da extensão. Então, nós vamos precisar muito estar perto das escolas, vamos precisar muito estar perto da comunidade. Então, a gente está de braços abertos para recebê-los na faculdade, nesse momento virtual ou no momento presencial. Muito obrigado, agradeço a todos, agradeço ao professor Nilson pela gentileza do convite. Eu vou passar para ti, Nilson, a gravação, tá? Para que tu possas fazer a disseminação aí com os nossos colegas professores do Magistério do Ivo e do Vanderlei Júnior. Muito obrigado. Eu agradeço, então, a oportunidade, Vera. Muito obrigado pela participação, pela parceria. O Horácio também, o professor André, pela contribuição, com meu amigo, né, um colega e amigo também de área, também orientador de estágio no Vanderlei. E, assim, foi muito rico esse debate, né, essa troca de ideias, troca de informações com vocês, com os alunos também. Os alunos não participaram muito, mas, enfim, estão aí online, estão escutando, né? E acredito, sim, nós temos um novo olhar, né? Uma nova postura, e o ano que vem tomara que dê tudo certo, né? Que voltemos ao normal, ao novo normal agora, né? E só agradecer mesmo. Muito obrigado. Professor Dilson, gostaria de fazer alguma fala? Quero sim, Horácio. Eu quero agradecer. Não, obrigado. É muito boa a contribuição. Eu acho que é importante todos os questionamentos e levantamentos, né? Eu acho que é o momento da gente começar a questionar, tá? Gostei de ter participado. Obrigado, professor André. Eu quero agradecer a participação, o convite do professor Nilson para comigo. Fiz também o convite aos outros professores lá do Vanderlei, mas por alguma situação, acredito que de aulas ou impeditivos de algum momento particular, eles não puderam participar. Mas, em nome do Vanderlei,